Olá, tudo bem? Como é que vai essa galera? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre as plantas. As plantas, elas são seres vivos, também têm suas características, né? Então, como ser vivo, as plantas, elas nascem, elas crescem, se reproduz, quer dizer, de um pezinho de planta, claro que vai nascer outro pezinho de planta semelhante a ela, e morre. As plantas, elas têm também as suas partes principais, que é a raiz. Eu vou tomar como exemplo aqui esse pé de manga. A raiz desse pé de manga, ela está debaixo do solo, do chão, né? Porque a raiz é quem sustenta a planta no chão. Se não fosse a raiz, a plantinha ela não ficaria firme de pé. Assim como os nossos pés sustentam o nosso corpo, a raiz ela sustenta a planta. E a raiz também serve para alimentar a planta, porque no solo estão os nutrientes, quer dizer, o alimento que a planta necessita. Ela necessita também de água. Ela precisa ser regada para poder sobreviver, assim como também ela precisa da luz do sol. Então, a planta ela tem a raiz, que serve para sustentar e serve para se alimentar, é como que fosse a boquinha dela, a raiz. Aí tem o caule, né? Essa parte aqui, né, é o caule da planta. Tem as folhas, a flor. Aqui é a flor do pé de mangueira, né? Esse pé de mangueira que eu estou tomando como exemplo. E o fruto, que no caso aqui do pé da mangueira são as mangas. Então, esse pé de manga, ela é uma planta que nós podemos chamá-la de planta frutífera. É aquela planta que ela dá fruto. Mas existem as plantas que elas não dão frutos. Elas servem para enfeitar a nossa casa, para enfeitar o jardim, assim como essas plantinhas aqui, ó, essas roseiras. As roseiras, elas não têm fruto, mas elas servem para enfeitar o seu quintal, o seu jardim, a sua casa. Ela enfeita o ambiente. Existem também as plantinhas que elas são medicinais. São as plantas que são feitos remédios, feito remédio caseiro, e delas também é tirada as substâncias para fazer aquele remedinho que nós compramos lá na farmácia. Então vamos ver aqui. Esse pé de cidreira serve para fazer chá, para várias doenças. Esse pé aqui de malva também serve para fazer lambedor para gripe e outras coisas. Esse pé de capim santo, ele é calmante, serve para acalmar quando nós estamos agitados. Então, assim como vocês podem ver, as plantas elas têm muitas utilidades para a nossa vida. Elas devem ser cuidadas, regadas. Existem as plantas que elas precisam ficar na sombra, porque elas não suportam os raios solares. Como essas plantinhas que eu tenho aqui na frente da casa, elas estão debaixo de um sombrite, vocês podem observar. Elas estão debaixo de um sombrite. Por quê? Porque essas plantinhas aqui, elas são plantinhas ornamentais, são plantinhas de enfeite e elas não podem levar sol. Elas são plantas de sombra ou meia sombra. Todas essas plantinhas aqui, ó, elas são plantinhas de sombra que não podem levar muito sol porque elas queimam as folhas e elas morrem. Então, resumindo, o que nós aprendemos hoje sobre as plantas é que elas são seres vivos. Como seres vivos, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, que elas têm partes, né, como a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. Que existem as plantinhas que são de sombra, existem as plantinhas que elas podem passar o dia todo no sol, como essas que estão aqui, ó. Elas podem ficar o dia todo no sol, que elas suportam.
Existem as plantas medicinais, que servem para curar as nossas doenças. Existem as plantas que são pendentes, como estas daqui, ó. Elas ficam, a gente coloca elas bem em cima e elas ficam descendo, como essa jiboia aqui, ó. Ela tem vários galhos espalhados aqui em redor, né? Ela é uma planta pendente. E as plantas também, elas faz parte da nossa alimentação, as frutas, verduras e outras mais. Então, para você que gostou desse vídeo, né, que aprendeu alguma coisa sobre a planta, e eu desejo a você uma boa aprendizagem sobre plantas que Deus criou para nós e que é muito útil na nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês.